Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa descoberta simplesmente fascinante e que está escondida num remédio que, olha, quase todo mundo tem em casa. Bora desvendar o segredo de um analgésico super comum? Pensa só, e se um analgésico simples, daqueles que a gente toma para uma dor de cabeça, pudesse fazer muito, mas muito mais? E se ele tivesse o poder de proteger o nosso cérebro? Tipo, de verdade, durante um evento tão crítico quanto um AVC? A pergunta forte, né? Então, vamos lá. A nossa história aqui começa com um talento, digamos, secreto de um analgésico que todo mundo conhece. É isso mesmo. A gente está falando da dipirona. Pois é, aquele remédio super comum que tem no mundo todo para dor, para febre, é um item básico na farmacinha de casa, né? Mas, como a gente vai ver, ele esconde uma carta na manga impressionante. E olha, essa descoberta não caiu do céu, não. Imagina o seguinte: os cientistas testaram um por um mais de 1.000 compostos. Para ser exato, 1.040. E no meio de todos eles, a dipirona brilhou. Por quê? Porque ela mostrou que conseguia fazer uma coisa muito específica: parar um passo-chave no processo de morte da célula. De mais de 1.000, foi ela que se destacou. E essa descoberta, claro, abriu uma porta enorme para uma missão científica. A pergunta que não queria calar era, tá, legal que ela faz isso no laboratório, mas e na prática? Será que esse poder de frear a morte celular funcionaria num cenário da vida real? Mais especificamente, esse remédio tão comum conseguiria proteger as células do cérebro durante uma isquemia cerebral, que é basicamente o dano pela falta de oxigênio, como acontece num AVC? Para tirar a prova, os pesquisadores bolaram um experimento super rigoroso. Vamos dar uma espiada em como eles fizeram para testar essa hipótese. A estratégia foi genial. Eles atacaram o problema por dois lados, para ter certeza do resultado. Primeiro, no laboratório, eles pegaram neurônios e, bom, cortaram o suprimento de oxigênio e glicose deles, imitando o que acontece no AVC. Ao mesmo tempo, eles foram para um teste em modelos vivos, induzindo uma isquemia bem localizada no cérebro de ratos. Assim, dava para ver o efeito num organismo completo. Beleza, mas como a dipirona faz essa mágica? Para entender isso, a gente precisa falar de um processo com um nome meio dramático, mas que é exatamente o que parece: o suicídio celular. O nome científico para isso é apoptose. Imagina que cada célula tem um botão de autodestruição. É um programa que já vem de fábrica. Se a célula sofre um dano muito grande ou passa por um estresse gigante, tipo a falta de oxigênio, ela pode apertar esse botão. Aí ela começa uma sequência para se desmontar de um jeito super organizado, sem fazer bagunça. Funciona como um efeito dominó, sabe? O primeiro dominó a cair é o sinal da isquemia, a falta de oxigênio. Isso dispara um alarme. Aí, o segundo dominó cai. As mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula, soltam uma proteína-chave, o tal do citocromo C. Quando isso acontece, o terceiro dominó é ativado, as caspases, que são tipo umas moléculas executoras, e aí não tem mais volta. Uma vez que elas são ativadas, a célula é desmontada de dentro para fora. E aqui vem o pulo do gato. Onde a dipirona entra nessa história toda? Bem no comecinho. Ela bloqueia exatamente o passo 2, ou seja, ela impede que as mitocôndrias soltem o citocromo C. É como se ela tirasse uma pecinha do dominó bem no início da fileira. O resultado? A reação em cadeia simplesmente não começa. E não para por aí, não. A proteção da dipirona é tipo um pacote completo. O estudo mostrou que ela também manteve as mitocôndrias saudáveis, evitou que outras proteínas essenciais para a sobrevivência da célula se alterassem e, super importante, diminuiu a inflamação no cérebro, que causa um estrago danado. É uma proteção em várias frentes. Mas, como em toda boa história, tem uma reviravolta. E essa aqui deixa a descoberta ainda mais incrível. E essa é a grande surpresa. Esse mecanismo de proteção do cérebro não tem nada a ver com a forma como a dipirona tira a dor. A gente sabe que para a dor ela bloqueia uma enzima chamada ciclooxigenase, a COX, certo? Pois bem, essa nova função protetora é totalmente independente disso. São dois caminhos biológicos diferentes, duas ações distintas no mesmo remédio. É como descobrir um superpoder novo no herói que a gente já conhecia. Tá, mas e aí? O que isso tudo significa na prática? Será que a gente está diante de uma nova esperança para a proteção do cérebro? Vamos juntar as peças. Olha só o resumo da ópera. A dipirona barrou a liberação do citocromo C, ou seja, desligou o primeiro alarme da autodestruição. Ela freou as moléculas executoras, as caspases, diminuiu a inflamação perigosa no cérebro.
E o resultado final, o mais concreto de todos? A lesão cerebral nos testes diminuiu de tamanho. É uma proteção real, mensurável. E para não deixar nenhuma dúvida, a conclusão dos próprios pesquisadores foi direta e reta. Vou citar aqui. A dipirona é notavelmente neuroprotetora na isquemia cerebral. É uma frase com um peso enorme, vinda direto da fonte da pesquisa. E tudo isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Se um remédio tão familiar, tão no nosso dia a dia como a dipirona, guardava um segredo desses, quantos outros segredos podem estar escondidos ali na nossa caixinha de remédios, só esperando para serem descobertos?